Exercício 53, capítulo 2, seção 8. Mostre que a função f não é diferenciável em 6. Faltou um pontinho aqui, né? Encontre uma fórmula para f' e esboce o seu gráfico. Ok. Bom, então vamos seguir na letra morta aqui, né? Então, mostrar que essa função aqui não é diferenciável em 6. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, vamos selecionar ela aqui para trabalhar com ela. Então, o que eu tenho que mostrar é que não existe f' de 6. É isso que eu tenho que mostrar. Mas o que seria a f' de 6? F' de 6 seria um certo limite, né? Então, eu não posso escrever que não existe a f' de 6 que é igual a isso aqui, né? Porque a igualdade já diz que existe o limite, né? Eu tenho que provar exatamente que não existe o limite. Então, eu vou tentar avaliar o f' de 6. O f' de 6 nós avaliamos usando possivelmente dois limites, né? Eu vou usar esse aqui, ó, f de x menos f de 6 sobre x menos 6, quando x tende a 6. E nós vamos mostrar que esse limite não existe. Okay? Essencialmente é isso. Não existe esse limite aqui. Okay? Mas para eu usar essa função, né, o 6 ele é um número especial nessa função, que é essa função que ela tem módulo. Então, uma função que tem módulo, geralmente ela é desmembrada em duas leis, okay? Pelo menos, né? Se tiver só um módulo, e geralmente na verdade, seriam duas leis, né, essencialmente, né, com regiões distintas, né? Então, por exemplo, essa daqui, como que eu teria que usar a definição de limite aqui, né? Então, o que eu faço aqui? Nós já fizemos coisa parecida com isso. Então, o que eu faço? Eu tenho que estudar o sinal da função que está aqui dentro, né? Então, x igual a 6, né? Isso aqui então, 6 é o zero da função. Então, eu passo uma retinha, isso aqui é como se fosse o eixo x, isso aqui é o 6. Essa função é uma função polinomial de grau 1, cujo coeficiente linear angular é positivo, então ela corta aqui nesse sentido. Então, ela tem sinal positivo para x maior que 6, negativo para x menor que 6. Então, essa expressão ela é positiva, né? X menos 6 é uma expressão positiva nessa região e negativa nessa. Ok? Então, eu uso a definição de módulo aqui, né? Então, essa minha função f de x, ela pode ser escrita de duas formas. Na situação em que o x é maior ou igual a zero, que é o caso em que o x é maior ou igual a 6, de acordo com o que a gente acabou de ver, maior ou igual a 6, essa expressão é maior ou igual a zero, então o módulo de algo positivo é a própria coisa. Então eu coloco aqui x menos 6. Okay? E na região complementar, na região que sobrou, x menor, que é essa região, né, x menor que 6, o que está acontecendo? Essa expressão x menos 6 é negativa, então o módulo dela é ela com sinal trocado, porque como ela é negativa, se eu troco o sinal fica positivo. Então ela com sinal trocado, então a expressão aqui seria o que? Seria x menos 6, só que eu troco o sinal, né? Ok. Por quê? Porque aí de todo modo que aparecer aqui é sempre positivo, né? E deveria ser porque a f é módulo de alguma coisa. Então, ou eu escrevo a f assim, ou eu escrevo a f assim. E para eu trabalhar com esse limite, né, como a minha f essencialmente é essa, ela é uma função que tem duas expressões, e ela muda
a expressão dela é mudada exatamente nesse ponto especial aqui, que é o 6, que é exatamente o ponto onde o x está tendendo. Então tem que tomar cuidado aqui, eu tenho que fazer um limite quando o x tende a 6 por cada lado e usar a lei correta da minha função f. Se eu fizer o x tender para 6 pela direita, eu tenho que usar essa lei, pela esquerda essa. Então, e é isso que vai fazer com que esse limite aqui não exista, porque se eu fizer o x tender a 6 por um lado, vai dar um número por outro, vai dar outro, então essencialmente não vai existir esse limite. Então é isso. Okay. Então vamos fazer a conta aqui. Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos pegar isso aqui, x maior que 6. Vamos pegar aqui, olha. X está tendendo a 6, então ele não é 6. Okay? E nem pode ser 6. Okay? Então vamos assumir que o x está tendendo a 6, só que x maior que 6. Então vamos pegar o caso em que o x é estritamente maior que 6. Okay? E vamos trabalhar com essa parte aqui. Okay? F de x menos f de 6 sobre x menos 6. Então como é que fica aqui? Fica f de x menos f de 6 sobre x menos 6. Qual que é... Bom, o que é a f de x? f de x é... Nessa região que o x é estritamente maior que 6, o f de x é x menos 6. Então, vou colocar aqui, ó, x menos 6. Ok? Menos... Quem que é o f de 6? Aí eu tenho que olhar... Eu tenho que olhar f de 6. Então, estou avaliando a f no número 6. Então, eu tenho que olhar... Eu posso simplesmente jogar aqui, né? Que vai dar 0, né? Mas se você for olhar aqui, analisar a função nessa daqui, você, independente de qual região você tivesse, você teria que ir nas condições que tenha... Você tem que usar a lei cujo 6 esteja na condição. Que, né, nesse caso aqui, olha, o 6 está nessa condição. Então, eu tenho que usar essa lei. Então, eu vou pegar o número 6 e jogar nessa lei aqui, que vai dar 0 também. Então, ou eu fazia direto aqui, ou eu usava essa primeira lei. Estou sendo cauteloso isso aqui, porque vai ter ocasião em que a gente vai estar trabalhando com outra região, mas para avaliar o número, f de 6, por exemplo, a gente vai ter que usar uma outra lei. Então, a gente tem que ver em qual lei que ele está. Ele está nessa daqui, jogo o 6 lá, vai dar 0. Eu vou deixar aqui explícito, que é 0. Okay. Dividido por x menos 6. Isso aqui é x. X menos 6. Beleza. Então, ficou x menos 6 dividido por x menos 6. Essa expressão aqui é constante. Ok? Isso aqui é constante igual a 1. Mas beleza. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando com essa razão incremental para simplificá-la ao máximo possível e depois fazer o x tender a 6 pela direita. Ok? Na situação em que o x é maior que 6. Okay? Então é o primeiro caso que a gente está vendo aqui. Okay. Bom, só que eu simplifiquei, né? Simplifiquei a expressão. Então agora eu faço o limite aqui. Né? Só para cumprir tabela. Quando x tende a 6 pela direita, né? Por x maior que 6. Limite de uma constante é a própria constante. Né? Isso aqui vai ser o próprio número 1. Então isso aqui dá 1. Ok? Ou seja, o limite, esse limite aqui, quando x tende a 6 pela direita, é 1. Agora vamos para o caso em que o x seja menor do que 6. Vou fazer aqui. O caso em que o x é menor do que 6. Okay. Vamos carregar o limite lá, só para a gente fazer um pouquinho diferente. É essencialmente a mesma coisa, mas para ter um display diferente aqui. Limite quando x tende a 6 pela esquerda, agora, ó, pela esquerda, de quem? De quem? Da f de x menos f de 6 sobre x menos 6. Ok? Beleza. Então, isso aqui é igual. Isso aqui é igual. Igual ao limite quando x tende a
6 pela esquerda de quem? Quando o x está tendendo a 6 pela esquerda, qual é a lei que eu uso? Quando o x está tendendo a 6 pela esquerda, né, então o x é menor do que 6. Então, da minha f de x, eu vou usar essa lei. Menos x menos 6. Né? Okay? Menos x menos 6. Então, vamos só simplificar isso aqui, só para não ficar... Só para não ter que... Isso aqui é o quê? Uma outra forma de eu escrever essa lei, só essa daqui. Isso aqui é menos x, menos com menos mais 6. Então é menos x mais 6. Então essa daqui é a lei. Então f de x é menos x mais 6. Beleza. Então beleza. Então vai ficar aqui menos x mais 6, que é o f de x, menos da fórmula, f de 6. Aqui acontece aquilo que eu falei, né? Ou você pega o número 6 e avalia aqui, que vai dar 0, ou então, note que eu estou trabalhando com essa lei, só que como eu quero avaliar no número 6, eu vou ter que ver em qual condição que ele está, ele entra nessa daqui. Eu vou usar essa lei para jogar o 6 lá, e vai dar 0. Ok? Então eu jogava direto aqui, ou eu verificaria qual que é a lei correta para usar. Dá 0. Deixa eu colocar explícito aqui, 0. Okay? Dividido por x menos 6. Bom, beleza, o que sobrou aqui? O limite aqui já dá para ver que é menos 1, né? Mais x, tem 6 pela esquerda. O menos x mais 6, isso aqui, se eu colocar... É meio que desfazer o que eu fiz lá em cima, né? Se eu colocar o menos em evidência, vai ficar x menos 6. Menos com mais menos, menos com menos mais. Então, menos x mais 6 é menos x mais 6. Aí eu cortaria esse x mais 6, esse x menos 6, com esse x menos 6. Ficaria só o número menos 1 aqui no numerador. Né? Ficaria só o menos 1 aqui. Ok? E aqui embaixo 1. Então, isso aqui é uma constante, que é igual a menos 1. Quando eu faço o limite quando x tender a menos 6, limite constante é a própria constante. Então, isso aqui é menos 1. Essencialmente é isso. E note que eu fiz a escrita eu fiz diferente, né, propositalmente. Né? Mas eu fiz o limite lateral pela esquerda, deu um número, o limite lateral pela direita, né, x tendendo a 6 pela direita, deu outro número. Né? Então, eles são diferentes. Né? Se os limites laterais são diferentes, é porque não existe o limite. Então, posso escrever aqui. Logo, não existe f' de 6. E isso que é o que eu queria, ok? Mostrar. Queria mostrar que não existe f' de 6. Isso é o que era pedido, né? Mostra que a função não é diferenciável em 6. Então, ela não possui derivada em 6. Né? Ok? No cálculo 2, pode ser que exista a derivada, mas a função não ser diferenciável. Aqui ele está falando o seguinte, olha, encontre uma fórmula para f e esboce seu gráfico. Então vamos por partes. Primeiro vamos encontrar uma fórmula para f', uma expressão de verdade para f', ok? Baseada no que a gente acabou de fazer. Vamos ver se a gente acha alguma coisa útil aqui. Essa daqui é a expressão da f, ok? Não existe a derivada não está definida no 6, ok? Ela não está definida no 6. Mas então eu tenho que olhar para essa função aqui, olha. Essa é a função, essa aqui é a minha função f que eu vou derivar, ok? Eu tenho que olhar para essa função aqui.
Então, vamos copiar essa função aqui para outro lugar. Aqui. Vamos pegar isso aqui. Ó. Vamos olhar para essa função aqui. Tá. Beleza. Então essa é a função que eu quero derivar. Nessa região ela é x menos 6, nessa região é menos x mais 6. Ok? No 6 eu já sei que não existe a derivada. Ok? Agora fora do 6. Então, se eu for calcular o limite, né, então, vou colocar aqui, ó, se o x for maior que 6, então nessa região aqui, eu poderia simplesmente calcular, deixa eu colocar assim, deixa eu trocar a variável aqui. Vamos colocar aqui, ó, se A é maior que 6, vamos chamar isso aqui de A, ok? E vamos fazer o seguinte aqui, ó, se A é maior que 6, então f' de A, aí eu teria que usar a definição, ok? Vai ser o f de x menos f de A sobre x menos A, okay? Quando o x tende a A, okay? Pela direita, pela esquerda, seja o que for. E aí a minha f de x, como o x está maior que 6, a minha f tem essa expressão, x menos 6. Se a gente jogar aqui x menos 6, aqui x menos a e fazer a continha, nós vamos chegar que esse limite aqui é 1, ok? Então, uma conta que a gente já fez algumas vezes aí. É só você jogar x menos 6 menos x menos a. E aí você simplifica o que dá para simplificar, no final você vai ter 1, ok? Beleza, isso significa o quê? Significa que a derivada da minha f em qualquer valor que seja maior do que 6 é constante igual a 1, ok? Então eu posso escrever, vamos escrever aqui, ó, a derivada, ele quer uma expressão para a derivada, né? Então a minha derivada ela terá duas expressões, assim como tem a minha função. Ok? Na região em que o x é maior do que 6, a expressão dela é bem simples, é 1. Ok? E no caso em que o x, se o a é menor que 6, né? Quando a é menor que 6, se a for menor que 6, então a f' de a, né, vai ser esse limite aqui, quando o x tende a A, né, razão incremental, né, f de x menos f de A sobre x menos A, ok? Beleza. Nessa situação em que o x é menor que 6, a expressão é menos x mais 6, a expressão da f, menos x mais 6. Então, aqui nós vamos colocar menos x mais 6, aqui menos x, menos a menos 6. Okay? Se você fizer essa continha aí, vai ver que vai dar menos 1. Vamos fazer essa daqui. Okay? Continuando aqui, como é que seria? Seria o seguinte, ó, limite, quando x tende a de quem aqui? Menos x mais 6, ok? Ó, menos da fórmula. E quem que é o f de a? É menos a mais 6. Menos a mais 6. Ok? Dividido por x, menos a. Beleza? Então, essa é a continha. Dá para simplificar alguma coisa? Dá para simplificar o 6, né? Ó, dá para simplificar o 6, ó. 6 positivo, menos com mais menos, 6. Então vai ficar menos x, menos com menos a. Então é menos x mais a. Então isso aqui sobra quem? Isso aqui sobra limite quando x tende a
de quem? De menos x mais a dividido por x menos a. Né? Se você colocar o menos em evidência, você consegue cancelar. Isso aqui, cancelando, vai ficar 1. Então, o limite de uma... vai ficar menos 1, né? O limite de uma constante é a própria constante, então isso aqui é menos 1. Ok? Então, o que nós acabamos de ver? Nós acabamos de ver que nessa situação em que o x é menor do que 6, existe a derivada, né? Se o a é menor que 6, existe a derivada e tem essa expressão simplificada que é menos 1. Okay? Então, ela que eu vou colocar aqui. Ó. Então, aqui eu vou colocar menos 1. Ok? Menos 1. Na região que o x é menor do que 6. Okay? E quando o x é igual a 6? Não existe. Né? A primeira parte foi exatamente mostrar que não existe f' de 6. Mas existe f' em qualquer outra situação, porque nós fizemos o limite e nós obtivemos o limite em cada situação. Okay? Note que para eu calcular o f de x, quando o x era um número nessa região, não calculei limite lateral. Okay? Assim, eu já calculei o limite direto, deu um número e tal. Então, beleza. Essa daqui é a expressão, essa aqui é a resposta. Okay? Essa daqui é a resposta. Ela encontra uma fórmula para f. Ela é uma fórmula de f', né? A fórmula de f'. Okay? E esboce seu gráfico. Então, como é que seria o gráfico da minha função aqui, né? Vamos colocar aqui embaixo aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Essa daqui é a minha função. Vou colocar aqui. Vou botar aqui o x e o y. Ok. Ela é 1 quando o x é maior que 6 e menos 1 quando o x é menor que 6. Então, vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 6 está aqui. Ok. A função não está definida aqui. Ela é 1, aqui é o número 1, quando o x é maior que 6. Então, vai ser algo assim, olha. Vou colocar de azul aqui, ó. Bolinha aberta aqui. Pra cá. Então, x maior do que 6, ela é 1. Esse aqui é o valor 1. Aqui é o 1 e aqui é o menos 1. Aqui é o 1 e aqui é o menos 1. Ok, não vou escrever nada aqui não, porque vai ter que passar aqui, né? Então, vai ser bolinha aberta aqui e vindo para trás. Okay? Então, essa daqui é o gráfico da f'. Okay? Esse aqui é o gráfico da f'. É dessa forma. Se nós fôssemos fazer o gráfico da f, que é o módulo de x menos 6, o que nós faríamos? Vamos colocar o gráfico da f aqui. Vou pegar aqui. Essencialmente. Aqui. X e y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um pouquinho mais para cima aqui. Ok. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está o 6. É x menos 6, né? X menos 6. Então, o que vai acontecer? Eu construiria a função x menos 6, que seria uma função que passaria, né, inclinação 45 graus, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passaria por aqui. Eu passaria por aqui. E vou até colocar ela aqui, o gráfico dela aqui, seria mais ou menos assim, ó. Aqui, seria isso aqui, mais ou menos o gráfico.
Isso aqui dá x menos 6. Só que é em módulo, então eu rebato essa parte aqui para cima. Então essa parte aqui sairia daqui e passaria para cá. Ok? Seria algo assim. Né? Então essa daqui seria o gráfico da minha função f. Okay? A verde aqui seria o gráfico da função f. E essa azul aqui é o gráfico da f'. Né? Então note que nós temos um bico aqui, né? No gráfico aqui da verde. Nós temos um bico, é exatamente nesse ponto aqui não existe a derivada. Aqui a inclinação é sempre constante, por isso que a derivada é constante. E aqui também, constante menos 1. Então, a derivada é isso aqui. Beleza? É isso aí. Ok. Beleza. Então vamos lá. Exercício 56, capítulo 2, seção 8. As derivadas à esquerda e à direita de f em A são definidas por isso aqui. Então isso aqui é uma definição, a gente não prova nada. Isso aqui é a definição, né? Então note que é a mesma notação de derivada, só que tem um menuzinho. Né? E qual que é a definição aqui? É o mesmo limite, razão incremental, só que o zero tende só que o h tende a zero pela esquerda. Aí eu coloco o sinal aqui do menos. Quando o h tende a zero pela direita, eu coloco aqui no símbolo aqui o sinal do mais. Né? Então, esse limite lateral e esse limite lateral são limites que, se existirem, eles recebem o nome de derivada lateral à esquerda e à direita. Uma outra forma de escrever isso aqui seria como? Seria usar isso, uma outra notação, né? O limite quando x tende a A por valores menores do que A, que inclusive eu prefiro para fazer cálculo, né? Dividido por f de x menos, quer dizer, calculando em fx menos f de A sobre x menos A. X menos A. Então o x está tendendo a A pela esquerda, né? O x tende para o valor, só que pela esquerda, né? Que o x tende para zero pela esquerda. E analogamente aqui para baixo, só que o x tenderia a A pela direita. Ok? Então beleza. Então essa é uma definição. Ok? Essa é a definição. Se esses limites existirem, são as derivadas laterais. Então é para nós mostrarmos que a f' de A existe, né? Existe f' de A, se e somente se as derivadas unilaterais, que são essas duas aqui, existirem e forem iguais. Então, o primeiro fato que nós vamos mostrar aqui. E a partir dele, nós vamos usá-lo para mostrar a letra A e a letra B. Ok? Então vamos lá. Nesse caso aqui, nós podemos escrever o seguinte. Vou pegar aqui. Eu quero mostrar o seguinte, que olha, f' de A é igual a isso aqui, olha, limite. Quando o x tende a A, eu vou escrever o que a gente quer mostrar, só em termos matemáticos. Né? De f de x menos f de A dividido por x menos A. Ok? Então, quando eu escrevo isso aqui, né, eu estou assumindo que isso aqui é um número. Ok? Então, quando eu digo isso aqui, quando eu coloco essa igualdade, eu já estou dizendo que esse limite existe e é igual a esse número. Ok? Essa igualdade já está embutida nisso, essa igualdade já está dizendo que esse limite existe e vale esse número aqui. Okay? Então,
isso aqui, olha, esse limite existe, né? Aqui, isso aqui, né? Só para enfatizar, né? Eu poderia até colocar aqui um existe f' de A, que é igual a isso aqui, né? Mas, beleza. Então, existe a derivada, né? Se existe, então, o que eu vou escrever o que eu tenho que provar. Existe essa derivada aqui, a derivada f' de A, se e somente se, vamos escrever assim, olha, se somente se, setinha aqui, se somente se, agora eu vou escrever essas outras, essa outra frase aqui, olha, então, se somente se essas duas derivadas laterais existem e são iguais, né? Então, se existe esse e esse daqui, ok? Do jeito que está escrito aqui, né, parece até que não precisaria colocar que existem esses limites laterais, né? Ok. Só para enfatizar, eu vou colocar um existe aqui. Mas a princípio, se isso é um número real, quando você coloca igualdade, significa que esse limite aqui já existe. Mas vamos colocar aqui só para não ter problema. Então, se existe isso aqui, né, aqui, se somente se, então, existe o f' de A pela esquerda, né, que vale isso aqui, quando x tende a A pela esquerda, de quem de f de A, f de x menos f de A, sobre x menos A, e são três coisas. Existe esse limite, e existe outro limite, e esses limites são iguais. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Depois eu escrevo isso aqui. Existe a f' de A pela direita, agora, que é igual ao limite quando x tende a A pela direita, de quem? De f de x menos f de A sobre x menos A. Beleza, aqui. E vale a igualdade f' de A pela direita é igual a f' de A pela esquerda. Ok? Então, essencialmente é isso aqui. Isso aqui. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, né, que existe a derivada, né, existe a derivada no A, se somente se existe a derivada no A unilateral, as duas, e elas são iguais. Ok, vamos pegar essa parte aqui, ó, descendo. Okay? Então, eu vou assumir que isso é verdade. Então, existe esse limite. Existe esse limite. Okay? Se existe esse limite, isso significa que quando o x tende a A, por qualquer dos lados, esquerda ou direita, vai existir esse resultado. Isso significa que esse limite aqui existe. Ele é um número. Vai existir. O fato de existir isso aqui, que eu estou assumindo, o fato de existir esse limite, significa que existe esse aqui também. Esse é um caso particular desse. Se existe esse, eu vou dar um nome para ele. O nome para ele é exatamente esse símbolo, por definição. Ok? Beleza. Agora, como existe esse daqui, o mesmo raciocínio. Esse daqui é um caso particular desse. Então, existe esse limite. Se existe esse limite aqui, então, por definição, ele é a derivada lateral à direita da f no A. Okay? Então, só a existência disso aqui garante que esse existe e esse existe. Okay? Mas mais forte ainda, como existe esse limite aqui, significa que
esse limite, quando x tende a A, por qualquer dos lados, tem que ter o mesmo valor. Significa que quando eu tende a A pela direita ou pela esquerda, o resultado tem que dar o mesmo. Então, esses números aqui têm que ser os mesmos. Ok? Isso significa que a existência disso garante isso, garante as três coisas. Ok? E a volta aqui. Então, note que não há o que escrever, né? É basicamente você enxergar que a coisa já está toda pronta, né? Então, suponha que exista os três. Suponha que exista... Vou olhar para essa expressão aqui, ok? Essa expressão aqui. Vou calcular o limite quando x tende a pela esquerda, ok? Eu suponho que exista, e é esse número. Eu estou assumindo isso aqui tudo verdade. E suponha que exista também o limite quando x tende a pela direita. Vai dar esse número, ok? Pode, lá na regra nas propriedades de limites, né? Se existir o limite por um lado, existe o limite lateral. Pode existir o limite pelo outro. Existe. Então vai ter o limite lateral pelo outro lado. Mas se existir o limite por ambos os lados e o limite der o mesmo valor por cada um dos lados, então a gente diz que existe o limite, né? É um resultado que vem lá da teoria dos limites. Então significa que como existe esse e o resultado é o mesmo, significa na verdade que existe esse limite quando x tende a A por qualquer dos lados, ou seja, existe esse limite. É isso. Mas existe esse limite é dizer que existe a derivada no ponto A. Então, se não há o que escrever, é só entender o argumento. Moral da história. Existe a derivada no ponto A, se e somente se existem as duas derivadas laterais e elas tiverem o mesmo valor. Ou seja, se eu quiser calcular a derivada num certo ponto, aí eu avalio a derivada lateral para um lado, avalio pelo outro. Se deu um número diferente, então não existe a derivada. Okay? Se eu avalio as derivadas laterais deu um número igual, então existe a derivada. Okay? É porque, às vezes, a função que eu estou calculando, né, não dá para ser a expressão não dá para ser colocada e resolvida num único limite. Você tem que desmembrar em situações diferentes, né? Essas seriam situações. Você teria que calcular dois limites. Okay? Então, esse resultado aí vem dizer que se você calculou dois limites e deu o mesmo, então, na verdade, está tudo ok. Existe a derivada. Beleza? Então, essa é a primeira parte, né? Se somente se essas derivadas unilaterais existirem e forem iguais. Beleza, essa é a primeira parte. Continuação. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar. Ele quer que nós apliquemos esse resultado, né, para esse exemplo aqui, só para a gente ver, né, que esse aqui é um caso que a gente vai ter que quebrar a derivada em duas partes distintas. Beleza, então vamos lá. Encontre a derivada lateral da f no ponto 4, né, à esquerda e à direita, para essa função. É a primeira coisa. Depois, esboçar o gráfico da f. E por último, depois tem o ser, que é saber onde é que ela é descontínua e saber onde é que ela não é diferenciada. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer... A gente poderia fazer esse... Bom, ok, a gente pode fazer essa conta aqui sem fazer o gráfico, sem avaliar e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o gráfico primeiro, só para a gente ir acompanhando essa conta da A com uma ideia intuitiva de gráfico, ok? Então, a primeira coisa, vamos fazer a B primeiro aqui. Mas a gente consegue fazer normalmente, ok? Sem precisar de gráfico nenhum, só usando isso aqui. Okay? Então, vamos fazer a B primeiro aqui.
Deixa eu colocar uma malha aqui. Ok. Então essa daqui é a B. Ok. E tem B. Vou pegar aqui, ó. Já tem uma. A gente já fez vários gráficos de funções com assíntotas e tudo mais, né? Então não vamos enrolar muito nesse aqui. São 3 regiões: menor que 0, entre 0 a 4 e maior que 4. Okay. Então os pontos especiais são esse aqui: é o 0, é o 0, 1, 2, 3, 4. Aqui é o 4. Ok? Beleza. Então, para cá, a função é o quê? A função é nula. Ok? Então, vamos colocá-la assim, ó. Caraca. Vou pegar aqui. Aqui a pontinha aqui. E para trás aqui. Opa. Não. Aqui, mano. Ok, tá razoável. Então ela tá vindo para cá, ok? 0 para cá. A próxima aqui. Essa expressão aqui, ó, x, 5 menos x, né, f de x tem esse valor nessa região, de 0 até 4. 5 menos x, né? Então, 5 menos x, como é que é 5 menos x? F de x igual a menos x, né? Só fazendo aqui de forma grotesca, né? Seria assim. Só que a 5 menos x seria ela, só que transladada 5 unidades para cima. Ok? Paralelo, tudo belezinha. Então, eu pegaria 5 unidades para cima. Pegaria aqui, olha, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui, 5 unidades para cima. E aí, ela ia descer 45 graus. Até o 4. Então, ela vai descer até mais ou menos aqui, ó. Até aqui. Ok? Só que aqui é bolinha aberta, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é bolinha aberta. Só para... Tá, bolinha aberta aqui. Ok. Não. Não. É branco. Não vai funcionar, não? Aqui. Beleza, então bolinha aberta. Aqui. E aqui é bolinha aberta também. Ok? Ok, bolinha aberta, bolinha aberta. Agora, por último, eu tenho que... esse gráfico aqui, só que nessa região, x maior ou igual que 4. 1 sobre 5 menos x. A gente fez vários desses gráficos lá em sessões anteriores. 1 menos 5 sobre x. Como é que ficaria aqui se a gente fosse fazer de forma meio grotesca aqui? Né? 1 sobre 5 menos x, né? Eu estudaria o sinal aqui, né? O zero disso aqui é 5, então aqui é 5, a corta descendo aqui, fica negativo aqui, positivo aqui. Então o estudo do sinal dela, ela é negativa para cá e positiva para cá, né? Quando o x tende a 5, isso aqui vai zerar, algo sobre algo que tende para zero vai para mais ou para menos infinito, dependendo do sinal. Então ficaria algo assim, ó, lá no 5, né? Nós teríamos aqui uma assíntota vertical. Quando o x tende a zero pela direita, a parte de baixo é negativa e a parte de cima é positiva. Estou fazendo isso rápido porque a gente já fez dezenas disso aqui. Né? Então, ele vai negativo, né? Então, negativo. Então, ele vai descer aqui. Okay? E quando o x tende a 5 pela direita, vai para mais infinito. Okay? Ok? Então, seria mais ou menos isso aqui, o gráfico dela para x maior que 5. Né? Então, o 5 está aqui. Deixa eu só colocar, vamos colocar o 5 aqui.
Aqui é o 4. Okay? Então, o 5 seria algo aqui, olha. Então, isso aqui tem uma assíntota vertical, né? E a função faria isso aqui, ó. Note que quando x é igual a 4, porque o 4 entra nessa última região, isso aqui é o 4, o 4 entra. Então, quando x é igual a 4, se eu jogar 4 aqui, vai ficar 1 sobre 5 menos 4, que é 1 sobre 1, que dá 1. Okay? E essa outra lei aqui, né, o gráfico dela desceu e ela parou exatamente na altura 1, porque ela estava lá na 5 descendo 1 para 1, né? Então, se ela andou 4 para que ela desceu 4, então ela está na altura 1 certinho. Então, isso aqui emenda com essa outra aqui, né? Com essa outra aqui, que no 4 também dá 1. Okay? Então, o gráfico que vem lá agora é algo desse tipo aqui, só que se aqui é o 5 e aqui for o 4, por exemplo, ele vai emendar no 1 certinho. Então, eu vou até colocar de outra cor aqui, vamos ver aqui. Colocar de amarelo aqui. Ele vai partir daqui, olha, pra cá, bolinha, aqui, e vai subir assim, ó. Okay. E quando ele vem aqui, vai descer assim. Okay. Não faz essa, né, barriguinha aqui e tal, mas tá razoável. Okay. Deixa eu fazer isso aqui de vermelho. Só pra aquela mesma cor aqui. Então, aqui ele vai subir. Okay. E aqui vai descer. Beleza. Então, esse é o gráfico da minha função f. Okay. Essa daqui é a minha função f. Ok. Inclusive dá para nós respondermos essa... tendo feito aqui, dá para a gente responder a C e a D sem fazer A. Inclusive, olhando só pelo gráfico, né? Onde f é descontínua, por exemplo. Então, note que qual que é o domínio da minha f aqui? Quem que é o domínio da f? Então, domínio da f é igual a quem? Todo mundo na reta, né? Isso aqui vai para mais infinito, aqui vai para menos infinito, todo mundo na reta, exceto o número 5, né? que é essa assíntota vertical, né? Y igual a x igual a 5 é a assíntota vertical. Então, é todo mundo na reta menos o conjunto formado pelo número 5. Então, se a pergunta for onde f é descontínua, né? Então, beleza. Onde f é descontínua? Bom, ela é descontínua no 5 porque ela não está definida no 5. Ok? Então, beleza. Então, f é descontínua no 5 porque ela não está definida no 5. Agora, está definida em qualquer outro lugar. Okay? Mas ela é descontínua aqui no 0 também. Aqui ela não é descontínua e também em nenhum outro lugar. Então, ela é descontínua no 0. Né? Por quê? Porque o limite da f quando x tende à esquerda e à direita vão dar valores distintos. Né? Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 5. Né? Pela esquerda 0, pela direita 5. Então é descontínua no 0 por isso e descontínua no 5 por não estar no domínio. Então, se eu for responder aqui, né? Onde f é descontínua? C. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, C. F é descontínua em 0 e 5. 0 porque os limites laterais dão distintos e 5 porque não está no domínio. Beleza? Agora aqui, onde f não é diferenciável, nós vamos analisar isso aqui, dentro do domínio da A. Deixa eu ver aqui.
onde f não é diferenciável. Então, nós vamos analisar isso aqui dentro do domínio da f, ok? No domínio da f, quais são os pontos onde a f não é diferenciável, onde ela não possui derivada. Se eu for olhar pelo gráfico, nós vamos fazer isso por conta lá no item A, mas olhando pelo gráfico, ela não é diferenciável no zero. Por quê? Porque nem é contínua no zero. Okay? Se a gente for fazer os limites aqui, as derivadas laterais, vai dar problema. Né? Derivada lateral à direita não existe, à esquerda dá zero. Okay? Só fazer a continha. Né? E essa derivada aqui, que é o que a gente vai fazer, que é a derivada no 4, também não existe. E ela não existe, a gente vai fazer a conta, ela não existe. Pelo gráfico, ela não existe porque ela tem um bico aqui. Né? Então, a função não é derivável, a f não é diferenciável no 0 e no 4. Então, respondendo aqui a D, f não é diferenciável em 0 e 4. Beleza? Então é isso. No número 5, eu analiso que não está no domínio. Né? Ok. Mas alguém poderia dizer o seguinte, olha, ela também não é diferenciável no 5 porque nem é contínua no 5. Pode ser também. Beleza. Agora vamos para o A. Encontrar essas duas derivadas laterais para essa função. Beleza. Então, eu quero calcular o f' avaliado no 4 pela esquerda, né? A derivada lateral da f pela esquerda no 4 e pela direita também, no 4. Beleza. Bom, então vamos usar a definição, né? A letra morta lá. A pergunta é, será que existe, né? Existe f' à esquerda de 4? Então, para eu verificar isso aqui, eu vou avaliar o limite. Né? Então, assim, não é útil você escrever isso aqui, dizer igual e calcular o limite. Ok? Então essa aqui é a pergunta. Ok? Então, vamos avaliar esse limite aqui. Ó. Limite de quem dá f de x menos f avaliado em 4. Ok? 4 aqui, dividido por x menos 4, quando x tende a 4 pela esquerda. Ok? Agora nós temos que ver. A minha f, ela tem essa, ela é uma função com 3 leis. O 4 está aqui. Okay? Então, basicamente, nós temos o seguinte. Ó, nós temos o número 4 aqui, no 0 aqui. Então, ela tem 3 leis, né? Uma lei para cá, outra para cá, outra para cá. Eu estou no caso em que o x tende a 4 pela esquerda. Então, eu estou x entre 0 e 4, menor que 4. Então, eu estou nessa lei aqui. Ó. Então, nessa situação, a minha f tem essa expressão. Então, é 5 menos x e é a expressão que eu tenho que jogar aqui. Então, isso aqui dá igual ao quê? Então, isso aqui... Vou colocar vou carregar o sinal de limite aqui. Isso aqui, limite quando x tende a 4 pela esquerda de x menos 5, né? 5 menos x. 5 menos x menos da fórmula 5 menos o x, que é 4 aqui, né? Então é 5 menos 4 dividido por x menos 4. Eu posso cortar aqui, né? Também aqui, ó. Esse aqui com esse aqui. Então vou ficar menos x, menos com menos mais, menos x mais 4, né? Então isso aqui é o limite
quando x tende a 4 pela esquerda, de menos x mais 4 dividido por x menos 4. Se eu colocar o menos aqui em evidência, fica menos que multiplica x menos 4. Cancelo, vai dar o número menos 1, passo o limite da constante, o resultado dá menos 1. Okay? Beleza. Então, como existe esse limite, então eu posso dizer que menos 1 é o quê? Menos 1, como existe esse limite lateral, então ele é igual à derivada f' de 4 pela esquerda. Então, existe esse limite e vale menos 1. Agora, vamos fazer alterando aqui? Vamos fazer alterando aqui. Olha. A outra pergunta agora. Será que existe a f' avaliado no 4 pela direita? F', derivada lateral à direita? O que eu teria que fazer? A conta é a mesma. Né? Eu teria que fazer esse mesmo limite, só que não vai dar, né? Porque a conta aqui vai ser diferente, totalmente diferente. Então, deixa eu fazer aqui nessa lateral aqui. Então, vamos pegar o seguinte aqui, ó. Então, existe, tá a pergunta, né? Existe f' pela direita em 4? Para eu avaliar isso aqui, eu tenho que verificar isso aqui, né? Limite quando x tende a 4 pela direita de f de x menos f em 4, x menos 4. Beleza, agora o meu x está tendendo a 4 pela direita, então eu estou nessa situação aqui, olha. Né? Eu estou nessa situação aqui, tendendo a 4 pela direita. Né? Então, o x está maior, ele está estritamente maior do que 4. Então, é um caso particular dessa região. Então, é essa lei que eu tenho que usar, 1 sobre 5 menos x. Então, é isso que eu vou ter que substituir aqui. Então, isso aqui é igual a limite quando x tende a 4 os positivos de... Agora eu tenho que colocar aqui, ó. 1 sobre 5 menos x. Isso aqui é o f de x. Ok? Menos, da forma, agora, o f avaliado no 4. Né? Agora tem que ficar esperto aqui. Ok. Acho que vai dar o mesmo valor, mas eu quero avaliar o f em 4, no número 4. Então, eu não tenho que usar essa lei, eu tenho que vir aqui, cadê? Eu tenho que vir aqui e saber o 4 está em qual região. Por coincidência, o número 4, ele está nessa região. Essa terceira região é a região maior ou igual a 4. Então, eu vou usar o 4 aqui. Ok? Peraí. Então tem um negócio errado aqui, ó. Isso aqui tá errado. Deixa eu só consertar isso aqui, ó. Essa análise aqui ficou errada. Isso aqui é importante. Aqui, ó, voltando aqui para esse limite lateral, o x está tendendo a 4 pela esquerda, beleza? Então, f de x, eu vou usar essa lei, porque está aqui, e pela esquerda, x menor que 4, vou usar essa lei. Agora, o f avaliado no 4, eu tenho que ir lá e verificar onde é que está o número 4, porque ele pode não estar aqui, e na verdade ele está nessa daqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o número 4 e aplicar na minha função usando essa expressão, 1 menos 5 menos x. 1 sobre 5 menos x. Então, 1 sobre 5 menos 4. Vou colocar de azul aqui. O resultado, coincidentemente, vai dar o mesmo. Mas é coincidência. Eu estaria errado se eu não percebesse aqui e não desse essa coincidência, ia acabar dando errado. Então, é 5 menos o 4, que eu vou colocar aqui até de vermelho. Aqui, ó. 4 aqui
e aqui. Então foi mal aí pela minha desatenção. Então só consertando aqui. Então vai ficar 1 dividido por 5 menos 4. 5 menos 4 vai dar 1. 1 sobre 1, 1. Então, esse 5 aqui não tem mais nada aqui para cancelar. Né? Aqui. Aqui, aqui. Então vai ficar... Então aqui ficou 1, ok? Aqui ficou 1. Deixa eu até colocar aqui, ó. Isso aqui tudo vale 1. Okay? Então ficou 5 menos x menos 1. 5 menos 1 dá 4. Então ficou menos x mais 4. Menos x mais 4. Então a conta coincidiu, né, de eu estar usando, de eu usar uma lei de cima erradamente e usar a lei correta depois e dar o mesmo resultado. Mas isso não é obrigatório. Isso foi só uma coincidência favorável. Né? Isso está acontecendo porque está acontecendo aqui pelo gráfico, né? É exatamente porque se eu usar essa lei, quando x tende a 4 aqui, né? E aqui eles estão emendando, por isso que deu certo, deu 1 para os dois. Okay? Mas foi mal aí, desatenção. Ok, vai dar 1 aqui, vai dar o mesmo, e o resultado é o mesmo, existe o limite lateral, vai ser menos 1 aqui do mesmo jeito. Então até aqui está ok. Vamos voltar para cá. O x, agora, olha, f de x, quando x é maior, né, do que 4, eu vou usar essa lei, voltando agora aqui, o limite lateral da f no 4 pela direita. Okay? Então, no 4 aqui, eu vou usar, a mesma lei lá que eu acabei de usar, né, porque no 4 aqui, né, eu uso a lei de baixo, que o 4 está nessa parte aqui, que é regido por essa lei. Então, é ela que eu vou usar aqui. Então aqui vai ficar, vou repetir lá o mesmo procedimento aqui, é 1 sobre 5 menos o valor da função, que é 4, ok? Dividido por x menos 4, x menos 4, beleza. Então esse é o que eu estou calculando aqui. Então isso aqui é igual ao limite quando x tende a 4 pela esquerda, ou pela direita. O que mais aqui? Aqui ficou 1, né? 1 dividido por 5 menos 4, ficou 1. Então isso aqui é 1, ok? Então esse aqui tem valor 1, ok? Então aqui é uma fração menos um número aqui, eu vou ter que tirar o mínimo aqui, né? Então vai ficar como? Vai ficar o seguinte, vou colocar de outra cor aqui, ó, vai ficar o seguinte, ó. O mínimo aqui é 1 menos 5, né? 5 menos x, tá? 5 menos x é o mínimo aqui, porque aqui ficou 1, né? Então, o mínimo é 5 menos x. Aqui vai ficar 1, ok? Esse dividido por esse, vezes 1, vai ser 1, ok? Menos esse dividido por 1 vezes 1 vai dar ele mesmo aqui, então ficou 5 menos x. Ok? E dividido aqui por x menos 4. Beleza? Beleza, como é que fica aqui então? Tá aqui. Quando x tende a 4 pela direita, passa para cá. Vou passar essa daqui para baixo, né, que é isso aqui é potência, né, multiplicação de potências de mesmo básico. Vai ficar 5 menos x aqui e x menos 4. Okay, x menos 4. Aqui vai ficar 1 menos 5, vai ficar menos 4. E menos com menos mais x. Então é menos 4 mais x. Menos 4 mais x. E note que x menos 4 é o mesmo que menos 4 mais x, né? E aqui é um produto. Isso significa que eu posso pegar esse fator, que eu não preciso colocar o parênteses, né? Mas
mas eu posso cancelar ele com esse aqui. Em cima vai ficar 1, embaixo vai ficar só esse fator aqui. Então isso aqui dá o quê? Isso aqui é o limite quando x tende a 4 pela direita, de quem? De 1 aqui em cima, aqui embaixo 5 menos x, beleza? Beleza, então essa é a expressão simplificada, né? Então a gente trabalhou aqui para simplificar essa expressão. Deu isso aqui. Agora o que eu faço? Agora eu posso substituir o 4 aqui que não vai ter problema. Vai ficar 1 sobre 5 menos 4. Ok? 5 menos 4 dá 1, então isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. Moral da história, se existe esse limite lateral, então por definição ele é a derivada à direita da função f avaliada no 4. Ou seja, existem os limites laterais, né? Então nós os temos aqui, né? Existem os limites laterais. Olha. Só que eles são distintos, né? Um é 1 e o outro é menos 1. Né? Então, essencialmente... Então, vou pegar aqui. Então, note que f' avaliado no 4 pela direita deu o quê? Pela direita deu 1, pela esquerda que deu menos 1. Né? Então, pela direita deu 1, que é diferente de menos 1, que é igual a f' pela derivada lateral da f no 4 pela esquerda. Ou seja, eu tenho esse é diferente desse. Né? Logo, não existe f' da função avaliada no número 4. Então, essa é a prova algébrica de que não existe a derivada da função no 4, né, que é o que o exercício havia pedido, e o gráfico nos mostra que aqui no 4 nós temos um bico. Né? Então, por isso que não vai ter aqui. Não vai ter, não terá no zero também. Se você calcular a derivada lateral à direita, vai dar mais infinito, né, porque você monta aqui a reta tangente, tá, você, né, faz essa conta, vai pela derivada lateral. A direita vai ser mais infinita e a esquerda vai ser zero. Então, não vai existir aqui também. Mas ele queria que a gente calculasse nesse aqui. Não existe. Tem um bico e a conta é aquela lá. Beleza? Isso aí. Valeu. Abraço.